Vamos iniciar o nosso estudo do livro Boa Nova, nos preparando para o Natal, que nós compreendamos esta oportunidade que estamos recebendo mais uma vez, mais um ano. Então fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento até Deus, nosso Pai, agradeçamos aos bons amigos espirituais que nos amparam, que nos auxiliam, que preparam o ambiente junto a cada um de nós. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos a todo momento envolvendo-nos com as tuas proposições, com os teus ensinamentos, que mais um Natal possa se aproximar de cada um de nós, e para isso deixemos que esses ensinamentos possam adentrar os nossos corações. Agradecemos o amparo da Dona Emília Santos, do tio Rolandinho, da tia Bebé, do meu pai, da Dona Irma Ragazzi Martins, da Dona Benedita Fernandes e de tantos outros espíritos que nos amparam. Agradecidos e contando com esta proteção, é que vamos iniciar o estudo deste livro, dando graças a Deus, e que assim seja. Então nós vamos iniciar o livro Boa Nova pelo prefácio. O que nós vamos ver? Nós vamos ver Humberto de Campos, que era um homem aclamado pela crítica, mas que teve alguns problemas financeiros em função de isso não dar retorno necessário à sua manutenção. Então ele tinha que escrever para vários jornais e era replicado as suas crônicas. Ele sempre tentou escrever um romance, mas nunca conseguiu. E ele escreveu várias coisas, de vários tipos, contos, prosas, artigos. Então vamos ver como ele nos traz. Vejamos e entendamos. O prefácio é de 1940. Ele havia deixado o cenário material em 1934, com 48 anos. Então, na escola do Evangelho. Vamos entender isso. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Então, veja bem, por que ele está tentando se justificar, se explicar? Porque ele era o homem mais lido à época do Brasil. Em 1930, ele era o homem mais lido, seus artigos, volto a frisar, eram replicados. Ele tinha ele era da Academia Brasileira de Letras, ele era um homem aclamado, era deputado. A partir do ano de 1920, ele foi sendo agora mantido no cargo, ou seja, sendo reeleito, e só deixou de ser agora reeleito em 1930, quando ocorre a Revolução no Brasil, constitucionalista. Então ele deixa, mas ele aí faz as pazes com Getúlio Vargas e vai adentrar a um cargo na parte da educação. Então ele está tentando dar uma explicação. Por que destas páginas? Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Veja bem, apesar disso que ele está nos dizendo, nós vemos, eu vou trazer adiante, apontamentos que nos são trazidos, por estudiosos que vão, Elias Barbosa, Alexandre Caroli Neto. Elias Barbosa, o que ele vai fazer? Ele vai trazer um livro em que ele vai mostrar que existe a mesma métrica, a mesma forma de escrever, os mesmos temas, a mesma busca por mitologia, que ele vai deixando aos poucos, mas estão todos os aspectos e toda a forma de escrever. Os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. Era algo comum dele fazer estas buscas por mitologia. Então, eu trouxe aqui os párias, eu trouxe aqui o livro de destinos, de crônicas. Então, vejamos. E olha o que eu trouxe aqui. Este livro do Elias Barbosa, que faz esta análise, que faz com que a mecânica do estilo seja avaliado. E ele viu a forma de escrever era a mesma, os temas eram semelhantes nos livros que foram provenientes da mediunidade de Chico Xavier. E mais, ele traz um adendo interessante. Ele faz citações que muitos estudiosos não entenderam por que as citações
eram colocadas. Veja bem, porque quando ele desencarna em 1934, eles não tinham acesso ao diário secreto de Humberto de Campos. O diário secreto de Humberto de Campos estava trancafiado agora no cofre da Academia Brasileira de Letras e só 15 anos depois vai aparecer. E o jornal o Globo vai publicar semana a semana as suas crônicas que estavam guardadas. Ele cita nestas abordagens, nestas crônicas, que ele o faz a partir de Chico Xavier. E aqui Alexandre Caroli Neto, o que ele faz? Ele faz o estudo literário, ele faz também a análise literária, também a forma de escrever, a forma de se preocupar, a temática. Então, nós vemos que ele era um homem muito conceituado. Para que nós entendamos, o jornal Globo mandou um grande repórter ir até Pedro Leopoldo, iria ficar uma semana em Pedro Leopoldo. Acabou ficando um mês em Pedro Leopoldo, porque os artigos que ele agora trazia de Chico Xavier, após o que aconteceu, quando traz o Parnaso de Além-Túmulo, é algo que faz com que a comunidade literária fique assustada. Os grandes poetas, inclusive à época Humberto de Campos era vivo, ele faz uma análise dizendo que era a mesma maneira de escrever daqueles poetas, daqueles escritores. E quando Humberto de Campos retorna através da pena mediúnica de Chico Xavier, eles vão estudar, eles vão fazer toda uma análise e o Globo vai mandar o seu principal repórter, que fica um mês fazendo perguntas, questionamentos e querendo que Humberto de Campos se manifeste. E assim ocorre. Então, nós estamos mostrando que era um homem conceituado. Mas vamos ver o que ele nos traz. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas. Então, veja bem, ele também no mundo material foi levado a conhecer, mas não se enfronhou. Ele era amigo dileto de Coelho Neto. Coelho Neto era um opositor à doutrina espírita, mas quando ele tem um telefonema é uma transcomunicação através do telefone da sua neta, ele agora vai ser um profitente espírita e vai fazer profissão de fé e vai agora veicular o espiritismo a todos os cantos, todos os 4 cantos do mundo. Então, veja bem, ele também, Humberto de Campos, teve contato com Coelho Neto, viu esta mudança, ele teve contato com a mediunidade de Chico Xavier, porque foi levado a conhecer o Parnaso, mas não atinava com essas realidades. Alguns perguntarão, com certeza, se fui promovido a ministro evangélico. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele teve 2 fases muito claras na sua escrita. Primeiro, como conselheiro XX, o conselheiro 20. O conselheiro 20, ele era irônico, era mordaz, fazia apontamentos de uma forma jocosa a respeito da época do Rio de Janeiro e, posteriormente, no final da sua vida, após ele ter uma hipertrofia da hipófise, ele tem uma doença que faz com que ele sofra muito, ele fica acamado, ele muda a sua maneira de entender a vida e ele vai dizer: eu passo a ser mais dócil, eu passo a entender melhor aos reclamos dos indigentes, dos mendigos, das pessoas que traziam problemas. Então, veja bem, por que ele está dizendo que pode ser natural, mas não é justa? Porque na forma que as coisas são feitas, o artista, de forma geral, ele é mais sensível. Ele vive, de alguma forma, a vida do espírito. Eu trouxe aqui uma colocação dele enquanto encarnado. A natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos, para que todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol. Isso é de uma beleza. Isso mostra que a natureza, representando o nosso Pai, é sábia e justa. Então, ele está dizendo que ele fazia reflexões. Ele foi ficando mais dócil, foi ficando mais conciso, foi ficando mais
austero, foi ficando mais circunspecto, mais profundo nas suas abordagens. Então, nós estamos vendo como é que era a análise de Humberto de Campos. Mas continuemos. Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. Então, isto é perceptível pelos críticos. Isso que ele está falando pela lavra mediúnica de Chico Xavier é conhecido. As páginas do Conselheiro XX ou 20 são muito diversas, em que eu vazei as emoções novas que a dor, como lâmpada maravilhosa, me fazia descobrir no país de minha alma. Veja bem, então é um homem letrado, um homem elegante na abordagem agora, um homem que sabe do poder e da possibilidade que a dor facultou a ele. Então, aqui, todas as crônicas hilariantes, irônicas que ele faz a respeito do Rio de Janeiro, das pessoas, das circunstâncias, ele faz toda uma abordagem irônica. No final, ele vai falar do grão de mostarda, do serpente de bronze, ele vai fazer, quando ele está adoentado, que faz com que ele descubra um novo mundo, aflore um novo ser. Então, agora, o meu problema atual não é de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Então, ele não estava querendo agora ter seguidores, não estava querendo vender agora jornais, ter agora o seu numerário, ele está querendo escrever com proveito, de alguém que está entendendo a vida de uma outra forma. Então, eu trouxe aqui o Diário Secreto, que foi sendo lançado 15 anos depois do seu desencarne, a antologia da Academia Brasileira de Letras, as obras completas, poesias completas provenientes de Humberto de Campos. Então, tudo isso nos mostra o quê? Que ele era um homem versado, ele tem uma grande quantidade de livros publicados. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então, ele está testemunhando uma mudança. 6 anos depois do seu desencarne, houve uma preparação para que esse desencarne se fizesse em boas bases. 3 meses após o seu desencarne, ele já estava escrevendo, através de Chico Xavier, o que faz com que Agripino Greco, na época da Academia Brasileira de Letras, um crítico, e outros possam ir até Pedro Leopoldo para conhecer por quem ele escrevia, se era real. Então, Chico Xavier pegou agora várias folhas rubricadas por Agripino Greco e ele viu o que foi produzido por Humberto de Campos, porque ele não tinha tanta intimidade com Agripino Greco, Humberto de Campos, mas ele deixa que seja visto o seu estilo, a forma de escrever, os temas e assim por diante. E olha o que ele está nos dizendo. Nas esferas mais próximas da Terra, os nossos labores por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. O que ele está nos dizendo? Que ele se vinculou à escola do Evangelho. Então, eu trouxe aqui no plano espiritual estas escolas que agora se difundem em colônias, em locais adequados, para que entendamos, ainda que de uma forma diferenciada, a doutrina do Cristo. Por que diferenciada? Porque temos a partir daí o entendimento da imortalidade, da reencarnação, temos a partir daí o entendimento da vida em outros planetas e assim por diante. Então, com aquilo que a doutrina espírita traz, amplia-se a forma de entender o Evangelho de Jesus. Então, estas escolas se multiplicam e para os espíritos desencarnados é uma possibilidade grandiosa. Então, ele agora estava valorizando e admirando aqueles que trabalhavam pelo Evangelho de Jesus. E eu, que sou agora um discípulo humilde destes educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais têm também o seu folclore. Então, veja bem, então ele passou a entender que o plano espiritual era algo que preparava as criaturas para entenderem. O grande orientador das nossas vidas é Jesus. O grande lume, a senda que deveremos descortinar
e buscar é a senda de Jesus. É o caminho que vai nos levar à pacificação interior. Vamos ouvir perguntas. Pegando o exemplo dele, mas não ele em si, né? O exemplo. É possível uma transformação moral tão rápida em questões de dias? Ou possivelmente ele já vinha ruminando essas ideias enquanto encarnado e só precisou de uma confirmação, diríamos? O fato é, a coisa vai desabrochando lentamente, mas chega um momento, nos fala Paulo Frutuoso, que ele diz o seguinte: os espíritos dizem a ele que espíritos que têm uma inteligência, espíritos que têm uma curiosidade, espíritos que estão se devotando ao conhecimento espiritual, quando chegam no plano espiritual, eles aprendem, eles assimilam em uma hora coisas que as criaturas demoram, às vezes, uma encarnação toda para aprenderem. Então, uma coisa é o espírito está buscando, o espírito está se fazendo em condições de assimilar estas buscas, porque é uma mudança de paradigma. Nós passamos a fazer uma interiorização, enquanto fazíamos até então o quê? Fazíamos uma exteriorização. Enquanto lutávamos pelas coisas, precisávamos desbravar as coisas, precisávamos conquistar as coisas, precisávamos enaltecer a nós mesmos. Então é uma busca diferenciada. Então ali era a vaidade, era o orgulho, era o brilho exterior que precisava ser salientado. Aqui são conquistas anônimas, são conquistas silenciosas, é um silêncio íntimo, são coisas outras. Então ele está falando que no plano espiritual também tem o seu folclore, no sentido de tem os seus ensinamentos. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições em que encontramos forças novas. Olha o que ele está nos dizendo, é muito interessante. O seu folclore existem todo um conhecimento a ser digerido, compreendido, mas ele está nos dizendo pessoas anônimas, que têm feitos heróicos, que são pessoas que não aparecem no mundo material, não são alardeadas, não são aclamadas, não são vistas, e estas lições profundas chegam a eles na forma de forças novas, revigorantes, mostrando que é possível nós nos interiorizarmos, é possível nós vencermos o homem velho, cheio de razões, cheio de vaidades e preconceitos. E aí é isso que ele está nos mostrando. Mas ele continua. Todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Então veja bem o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo que no plano espiritual existe uma história viva que é possibilitado a eles para que eles adentrem nesta sinacoteca, neste local em que essa biblioteca virtual, espiritual, que eles possam ver e entender. É uma história verdadeira, que está grafada, que está armazenada. Basta que a criatura sintonize com aqueles conhecimentos. E é isso que é nos trazido por Valdo Vieira, quando ele vai escrever, através de Honoré de Balzac, que escreve por ele, O Cristo Espera por Ti, ele vai nos dizer isto mesmo. Existe no plano espiritual, todos os arquivos de coisas que ocorreram no cenário material. E a pessoa tem condições de acessá-la, desde que ela esteja vivendo coisas semelhantes, ou irá viver, coisas que ela quer agora se envolver, para que ela possa trazer ao mundo, ao cenário material. E é isso que ele está nos dizendo. Tem a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial, ou seja, é uma verdade, não é coisa rasa, é coisa que eles conseguem adentrar em observações profundas, entendendo aquilo que foi feito, claro, dentro das possibilidades de cada um. Ninguém consegue adentrar em todo o detalhamento que Jesus, o que causou, o que levou, o que redundou naquelas suas atitudes. Nós sabemos o fato em si e temos algumas conclusões e temos algumas ilações a partir da nossa dimensão. Tudo além nos escapa. Mas é isso que ele está nos dizendo. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Veja bem,
Então as pessoas vão estudar a vida de Jesus, vão nos mostrar coisas grandiosas. E estas observações que vão palpitar, que vão fazer com que as pessoas interessadas possam se preparar para terem um roteiro de vida, possam se preparar e entender este, como nos fala o Livro dos Espíritos, é o nosso modelo. Como nos fala Chico Xavier, é o único que não nos hipnotiza, Jesus. Todos os mais nos hipnotizam. A gente fica agora envolvido, a gente admira, até o momento em que esta pessoa tem atitudes que nós não compreendemos e passamos a atacá-la, açoitando-a. Por quê? Porque é um processo doentio. Nós não veremos admirar a não ser Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso orientador. Os outros seres que são falíveis, ainda que tenham tido atitudes adequadas, admiremos sem que criemos uma mitificação. Todos são falíveis, todos são sujeitos a oscilações. Entendamos, eu só posso analisar com profundidade aqueles que estão no meu padrão. Aqueles que estão acima eu não consigo. Aqueles que estão abaixo, não com o intuito de acusar, não no intuito de apontar, no intuito de aprender. Ele continua. Dos milhares de episódios deste folclore do céu, consegui reunir 30. Então ele vai nos trazer 30 episódios daquilo que ele conseguiu reunir. Ele coloca folclore, mas na verdade ele viu nesta psicosfera espiritual, ele viu nessa psicoteca espiritual todas as informações e traz através do lápis mediúnico de Chico Xavier. Ele pode, inclusive, ter sido orientado por Chico Xavier, que é o mais plausível. Chico Xavier tinha tudo isso arquivado no seu passado e, consequentemente, isso aqui era algo que conhecido. Ele conviveu a miúde com o nosso Mestre Jesus. Então, ele vai nos trazer 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Então, para nós é uma dádiva podermos nos enfronhar com estes ensinamentos, podermos entender coisas além daquilo que nos é trazido, por exemplo, pelo Novo Testamento. Vamos lá, continuemos. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil. Ele vai trazer posteriormente vários ensinamentos que são agora reunidos no livro Roteiro de Jesus, porque em todos os seus livros ele passa a se envolver com estes ensinamentos, ou seja, aqueles que conheceu Jesus, tudo mais passa a não ter tanto significado. Aqueles que buscam Jesus, aqueles que entendem que Jesus é a nossa razão maior para que tenhamos uma vida consentânea ao bem, tudo mais perde o significado. Nós temos que tentar buscar parâmetros. Mas estão muito distantes. Sim, mas é para que nós entendamos, para que nós cheguemos até lá, nós temos que nos empenhar, nos esforçar, não esmorecer, saber que vamos cair, vamos nos reerguer, mas este é o parâmetro. Enquanto nós estivermos acomodados, nós estaremos mais distantes. Vamos buscar agora esta mudança interior. Pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então é uma tentativa útil que ele foi amparado. De que forma? Ele não quis mostrar. Ele foi amparado por Emmanuel, por Chico Xavier, por uma pleiade de amigos espirituais. Claro, trazer o evangelho de Jesus é algo significativo, é algo imperioso, é algo importantíssimo. Hoje, não mais cogito de crer, pois sei. Isso aqui é importante. Aqueles que creem estão ainda numa faixa do materialismo, ainda não mudaram proposições interiores. Nós precisamos utilizar isto para uma mudança de paradigmas. Os nossos paradigmas devem ser espiritualistas, porque nós sabemos das consequências, nós sabemos da nossa vida, nós sabemos daquilo que nós deveremos agora nos empenhar e lutar o bom combate contra nós mesmos. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças e deve polarizar as nossas verdadeiras esperanças. Jesus é a nossa razão maior. Jesus não pode passar pela nossa vida como alguém que nós conheçamos, mas que nós não tenhamos uma intimidade.
Não apenas uma intimidade nos conhecimentos, mas uma intimidade pela busca que deveremos fazer e nos empenhar, vencermos o homem velho, estarmos nos utilizando de padrões e de oportunidades para que cresçamos. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus como rocha dos séculos. Veja bem, olha que interessante. Os amigos protestantes, os evangélicos, classificavam a Jesus desta forma: sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, os espíritos descrentes, os materialistas. Eles sorriem, eles falam: isso aí é um ópio do povo, isso aí é algo que vai fazer com que as pessoas fiquem resignadas, fiquem mansas e não busquem verdadeiramente lutar pelas coisas. Porque esta é a percepção. Quando a gente passa a ter convicções que verdadeiramente a nossa busca é interior, tudo mais é secundário, tudo mais é transitório, tudo mais nos leva a apegos, a brigas, a contendas, a distanciamento daquilo que nós deveremos buscar verdadeiramente. Nós vamos entender que os homens fortes não são estes que lutam pelas coisas. Estes são fracos. Estes têm agora abalizadores muito frágeis. É o outro, é o mundo, é o acaso, são coisas exteriores. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar, porque ele começou a ter convicções. Ele não mais cria, não mais acreditava. Ele era um homem com convicções. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. Esta é a noção que temos que ter. Nós lutamos até então pelas coisas e o nosso coração está atolado em interesses materiais, em misérias seculares. Nós achamos que esta era a razão maior das nossas vidas. Nós matamos, nós prejudicamos, nós violentamos, nós agredimos, nós criamos estratégias de guerra, nós criamos uma série de situações exteriores que nos levaram a este pântano verdadeiro, lamaçal real, que nós temos que lutar contra isto. E aqui estou para lhe prestar a Jesus o meu preito de reconhecimento, com estas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotamente na causa divina, de luz e de redenção. Então, ele tenta trazer elementos para que a gente entenda como foram a vida dos apóstolos, de Jesus, dos seus seguidores, o que ocorreu nestes instantes, quais foram os reais interesses da nossa vida. Vamos ouvir perguntas. De onde surge esse mito, né, que espíritos fortes e inteligentes devem ser ateus ou não acreditar no Cristo, enquanto nós vemos aqueles que, na verdade, mudaram a humanidade com pensamento ou conhecimento, como Kant, Newton, Descartes, mesmo Sócrates, eram todos religiosos. Pois é, mas é uma ilusão, porque a pessoa, como nos fala Herculano Pires, ele fala que é uma flor de estufa, o materialismo, do desenvolvimento da inteligência, e nós poderemos completar dizendo, e a falta de desenvolvimento dos sentimentos. Então, uma pessoa que só desenvolve o lado intelectual, ela fica por si só ácida, ela fica por si só sem valores interiores. E ela acha que verdadeiramente ela pode mudar o mundo, criando a sociologia, e tudo isso pode ajudar. Mas o que ajuda realmente é a pessoa se interiorizar, é a pessoa buscar os valores que estão adormecidos. Os padrões que precisam despertar foram nos dados há 2000 anos por Jesus e por todos aqueles que de alguma forma vieram anteriormente à vinda do Mestre Jesus, os apóstolos e todos os outros que foram voltando ao longo dos séculos, para que nós não ficássemos solitários, para que nós tivéssemos sempre aquecido o coração. Então, ele veio agora trazer esta noção que rocha é apenas Jesus. Os espíritos fortes são aqueles que se podem mostrar frágeis. E é isto que Augusto Cury nos fala. Que homens fracos eram estes?
porque eles mostravam as suas fragilidades, externavam os seus problemas. Só criaturas muito fortes conseguem fazer desta ordem, porque o restante, aqueles pretensos fortes, que na verdade são fracos, precisam aparentar coisas que não são. Aqueles que sabem o que são e o que deixam de ter, aquilo que precisam conquistar, aqueles que não se envaidecem, aqueles que compreendem as mazelas interiores, estes são os fortes, que estão aptos a lutarem contra eles mesmos. Mas ele nos continua. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Então veja lá, olha a beleza da imagem. O vaso imundo do espírito dele. Agora uma gota de amor desvelado e compassivo fez com que ele se modificasse. Ele continua. O homem perverso que chegava da terra. Por que o homem perverso? Porque o homem irônico, sardaz, mordaz, aquele homem que fazia proposições inteligentes, mostrando erros dos outros, mostrando e fazendo apontamentos, era um homem perverso. Um homem que está vendo apenas exterioridade, não está tendo a compreensão, não está tendo um outro elemento a acalmar o seu íntimo. Então, o homem perverso é este homem que está sempre querendo mostrar e acha que joga luz sobre os problemas que ocorrem, mas de uma forma tortuosa, trazendo agora conceitos, padrões e inferioridades para serem avaliadas, criaturas humanas, falhas, pequenas, imperfeitas. Este homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação do seu santuário interior. É isso que nós temos que entender. É só Jesus que vai purificar a nossa alma. E os espíritos benfeitores, em nome do Cristo, os nossos protetores e amigos e benfeitores virão nos auxiliar desde que mostremos que estamos lutando contra o homem velho. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. Então, é isto que nós temos que entender. O Cristo espera por cada um de nós. Ele nos ampara todas as vezes e que estivermos em luta contra o nosso próprio interior, contra os nossos valores ainda arraigados com materialidade, de maledicência, de intriga, de boatos, de apontamentos. Quando nós estivermos lutando contra este homem velho, ele nos ampara porque sabe que esta luta é difícil, mas é necessária. Que estabeleça-se dentro de cada um para que um homem novo surja, uma criatura renovada se faça junto à comunidade. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. O que ele está nos dizendo é o seguinte: ele entende, ele sabe, mas ainda nós não superamos totalmente os abalizadores exteriores. Ainda fala alto em nós o homem vaidoso, o homem orgulhoso, o homem que acha que tem uma percepção mais ampla da realidade, o homem que aponta porque precisa denegrir, o homem que aponta porque precisa, aparentemente, diminuir o outro para que ele seja enaltecido. Tudo isso significa a ganga terrena, com seus padrões materiais, abafa este ouro de misericórdia, este ouro que é nos dado para que compreendamos. O ouro está dentro do nosso interior. Este que estava em potencial, em germe, em cada um de nós, quando fomos criados, precisa luzir, precisa vir à tona, precisa se transformar numa pérola, num diamante de alto quilate. Então é isso que nós temos que fazer. Mas, como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha fé, ou melhor, de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Não imaginemos que nós estamos lutando contra pessoas. Nós estamos lutando apenas contra nós mesmos. Esta é a nossa grande luta. Os outros são equívocos. Os outros são desvio de rota. Os outros são desvio de percepção.
que nós entendamos: o outro não é a causa do meu problema, o outro não é a causa do meu sucesso, o outro é apenas um irmão de jornada. Não façamos apontamentos, não lutemos. Nós não temos capacidade de mudar o outro, mas se tivéssemos para dar parâmetros a eles, nós teríamos que ter os parâmetros interiores que nos faltam. Então é muito fácil, como nos fala o Cristo, ver o cisco no olho do outro e não ver a trave que está nos nossos olhos. Ela é grandiosa. Ainda nós temos que estabelecer o bom ânimo. Não desanimemos. É normal que isto ocorra, mas é normal que se estabeleça esta luta. É normal que nós entendamos. Nós precisamos vencer o homem velho, que ainda reside em nós. Enquanto nós não estabelecermos trincheiras contra as nossas inferioridades, nós nos vitimizaremos, nós estaremos vivendo sob uma nuance de mesmice, do materialismo, nós estaremos apenas fazendo com que exista uma sofisticação do materialismo. Daqui a pouco vamos criar o espiritismo ateu. Daqui a pouco nós vamos criar um espiritismo sem o Cristo, sem a espiritualidade. E aí nós teremos perdido o sentido da vida. E aí nós teremos perdido toda a razão maior por estarmos, chafurdarmos em coisas intelectuais. Como nos fala Chico Xavier, se tirarem o Cristo do espiritismo, eu saio do espiritismo. Porque o espiritismo veio para reviver este cristianismo. Veio para nos dar uma orientação. Tenho a alegria do evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. É isso que nós temos que entender. O Cristo, através de uma infinidade de amigos espirituais, de benfeitores, está sempre a nos amparar, desde que mostremos não apenas boa vontade, mostremos um empenho verdadeiro por nos melhorar. Silenciemos os nossos pensamentos, as nossas palavras. Façamos das nossas atitudes algo de cortesia, algo de afabilidade. Possamos trazer com as palavras mais dóceis, mais amenas, ainda que em muitos instantes enérgicas, mas não perdendo o critério. Não perdendo o critério de o pensamento precisa estar buscando melhorias espirituais. O pensamento precisa estar coadunado com princípios elevados, da boa convivência, das boas relações, da boa atitude em relação ao meu irmão. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Porque é isso que nós temos que entender. Eu trabalho, mas eu confio plenamente e descanso nestas proposições. Porque a partir do momento em que nós entendermos, eu sou um espírito, eu devo viver como espírito, eu devo buscar alimentar ao meu espírito. Por que eu me preocupo tanto com as coisas materiais? Ah, mas eu não tenho que ser cioso, eu não tenho que ser responsável. Estes elementos são elementos espirituais que nós colocamos na nossa atitude. O que nós não podemos é, a partir desta honestidade, desta busca por fazermos o melhor, que nós coloquemos a raiva, que nós coloquemos os impropérios, que nós coloquemos a ansiedade, que nós coloquemos o medo. Descansemos. Nós somos vistos pelo nosso mestre, pela espiritualidade superior. As nossas intenções foram as melhores. Ainda que a minha atitude não tenha sido consentânea por uma série de problemas íntimos. Eu sou imperfeito. Eu quero fazer o melhor, mas eu não consigo. Mas a minha intenção foi nobre, foi de ajudar, foi de contribuir. Se isso é verdadeiro, descansemos. Continuemos o trabalho. Mas se não for, que nós mudemos os padrões. Que nós entendamos, nós não lutamos por coisas. Nós não lutamos por poder. Nós não lutamos por nada que é material. Isto é uma quimera. Isso nos foi colocado pelo materialismo, que foi sendo sofisticado, que foi agora sendo acrescido pela sociedade de consumo, e as pessoas ficaram inebriadas. Então, confiemos nesta proteção amiga e generosa e façamos o nosso melhor.
É isso aqui, é isso que a figura nos mostra. Jesus nos amparando, e amparando, no caso, a Humberto de Campos, dando a ele e a cada um de nós estes elementos necessários. Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com sabor da crítica, tão ao gosto do nosso tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos. Então, olha o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte: a crítica, por que ela existe? Porque alguém se coloca como capaz de avaliar a ação do outro. Alguém que se coloca em condições de dar critérios ao outro. Então, imaginemos, o professor faria isso com amor, com candura, com delicadeza, com empenho. E aí, quando ele faz desta ordem, o que ele faz? Ele possibilita que o seu aluno, que o seu seguidor, que o seu discípulo, possa agora entender que aquilo é necessário. Mas uma crítica feita de forma empenhada em destruir, em ferir, em magoar, em destruir reputações, é uma crítica que está envolta por estes preceitos materiais. Então, uma coisa é diferente da outra, porque um quer construir, um quer fazer com que exista um processo de aclaramento com educação, com fineza, com delicadeza, com respeito, com amor, para que isso possa ser visto de uma outra forma. E quantos professores anônimos passam pelas nossas vidas, que nos facultaram não apenas um ensinamento, não apenas uma ilustração, mas nos deram elementos para que entendêssemos a vida sob um prisma diferente, de forma tranquila, de forma amistosa, sorrindo, nos dando estas orientações. Então, é isso que nós temos que entender. A crítica pela crítica. Qual o objetivo dela? O objetivo é ela mostrar que ela conhece, que ela entende e que ela, a partir daí, denigre o outro porque o outro está em erro. Uma crítica construtiva é feita para auxiliar ao irmão. É feita com o objetivo de fazer com que a pessoa tenha novos princípios e parâmetros. Então, ele está dizendo, as pessoas naturalmente materialistas iriam criticar. Como é que ele pode agora não trazer apontamentos mitológicos, não trazer a cultura do materialismo, não trazer, a partir daí, princípios basilares de uma convivência de homens apenas intelectuais? Por que ele nos traz outros parâmetros? Esta é a crítica de todos os tempos, de todas as pessoas que ainda seguem o materialismo, que ainda estão lutando por coisas. Então, agora ele se despreocupa, justificando agora os seus reais interesses. Ele vai citar o apóstolo Marcos. Apóstolo no sentido, ele é que escreve o Evangelho de Marcos. Ele era um seguidor de Pedro, que foi com Paulo de Tarso pregar, mas voltou, era sobrinho de Barnabé, mas era alguém que conviveu com Jesus. E Marcos vai nos dizer, e sem parábolas nunca lhes falava. Veja bem, então Jesus falava em parábolas, que eram pequenas histórias para que as pessoas compreendessem. E estas parábolas mudam o significado a partir do momento em que passamos a entender de outra forma a vida. Então, a parábola tem um ensinamento secreto, a parábola tem algo que nós vamos desvendando no momento em que vamos descortinando outras percepções em nosso olhar, em nosso espírito. Mas nunca lhes falava. Ele falava desta forma em parábola, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Por que ele fazia desta forma? Porque ele queria criar não uma religião que fosse para os escolhidos, mas para que estes agora tivessem clareados os ensinamentos, pudessem levar a lume a locais aonde eles iriam dar as suas vidas e, consequentemente, possibilitar que pessoas pudessem serem aclaradas adiante. Então, tudo tendo um significado mais profundo, tudo tendo um ensinamento mais real, verdadeiro. Então, olha o que ele nos traz, e é isso mesmo. Jesus preocupou-se em criar apóstolos e seguidores e discípulos que eram em número grandioso,
para que eles pudessem pregar o evangelho. Dizem que chegou um momento, no último capítulo desse livro, nós vamos ver, eram 5.000 para estarem junto a Jesus quando ele iria aparecer na Galileia. E só estavam 500. Então nós vemos que ele preparou pessoas para que elas difundissem o evangelho de Jesus. E o apóstolo João, quando afirma, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, olha lá o que ele está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte, os evangelistas, Mateus foi o primeiro a escrever, depois Marcos pegando aquilo que é trazido por Mateus, não é assim que eles acreditam, mas é nos trazido no livro Paulo e Estevão, que Mateus faz as suas escritas, as suas anotações, e a partir daí ela é divulgada. Posteriormente, Paulo de Tarso vai dizer a cada um deles que eles deveriam deixar os seus escritos, que eles deveriam trazer os ensinamentos daquilo que eles se lembravam do convívio com Jesus. E nos fala Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que eles foram se lembrando, e eles foram sendo aclarados, foram sendo levados à espiritualidade, para que eles pudessem trazer a lume tudo aquilo que era necessário para contarem as suas versões. Porque é isto, eram versões de cada um deles, menores falando de maiores. Não dá. O menor sempre vai falar de uma forma míope, mas importante que seja descrito, seja biografado. Mas somos pequenos para falar de um homem que há 10 bilhões de anos, no mínimo, se encontra no estágio de perfeição relativa. Somos ínfimos, eles eram também muito maiores do que cada um de nós, sim, mas é importante nós frisarmos que não conseguiram lembrar-se de tudo, fizeram apontamentos necessários. Temos outros livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier nos trazendo novos parâmetros. Então, é necessário que entendamos, muitos outros livros poderiam ser escritos, muitos outros. E é só, como se vê, não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Não mais estava se preocupando com estas questões, não mais estava se preocupando com coisas exteriores. Então, mostrar que ele conhecia a literatura antiga, que ele conhecia a literatura contemporânea, que ele vai dizer, fazendo análise de Machado de Assis, fazendo análise de Dom Casmurro, vai fazer análise quando ele era um deputado, ele poderia trazer um monte de coisas, mas ele vê que isso aí não mais é importante. Aquele que tem convicções, aquele que se interiorizou, não mais se preocupa com as exterioridades da vida, não mais está querendo holofotes, não mais está querendo reconhecimentos e aplauso. E ele mesmo vai dizer a Chico Xavier que ele voltaria de uma forma anônima, e ele está reencarnado entre nós, para que ele pudesse agora servir ao Cristo de uma forma anônima e despretensiosa. E veja bem como ele conclui. Cito Marcos e João. Que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes, ou seja, espíritos evangelizados. Os espíritos esclarecidos são todos aqueles que têm a lucidez diante dos fatos, fazem ilações, têm análises muitas vezes até profundas do âmbito material, são até ciosos nos apontamentos, mas não são espíritos evangelizados, no sentido de não se interiorizaram ainda, não buscam agora parâmetros internos que estão por serem desvendados, que estão por serem construídos. Então, quando ele nos traz, no dia 9 de novembro de 1940, este prefácio, ele tenta mostrar o porquê do nascimento deste livro tão importante. E nos fala Chico Xavier que os 2 principais livros que ele gostou de psicografar, primeiro foi Paulo e Estevão, e segundo, o Boa Nova,
porque ele traz a lume toda uma possibilidade de conhecermos um pouco mais a fundo o nosso Mestre Jesus. Que nós nos aproveitemos, que nós nos preparemos para este Natal, que nós comecemos a adentrar nesta data que deve ser para nós, não apenas simbólica, não apenas algo que vai nos trazer encontros, mas nos trazer uma oportunidade de desvendarmos o que o Cristo espera de nós. Para concluirmos, vamos responder perguntas. Então, parafraseando, Clóvis Tavares, então podemos pensar que ele então conheceu a verdade maior e as verdades menores já não o incomodavam mais. É isso. O Clóvis Tavares fala isto, dizendo que ele foi ligado a aspectos sociais, a análises filosóficas no mundo material, mas agora no mundo espiritual, mais maduro, no mundo material, ele já dizia aos seus filhos: isso são verdades menores, não fiquemos presas a elas. Essas pertencem a contingências que têm milhares de pessoas que trarão a lume estes interesses. São poucos os que lutam pelo Evangelho. Nós sejamos destes que lutamos por vencermos a nós mesmos. Então nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje, elevando o nosso pensamento, agradecendo a esta oportunidade abençoada de começarmos a nos preparar para o Natal, de prepararmos-nos para que Jesus possa novamente ter uma oportunidade de adentrar o nosso coração, adentrar ao nosso íntimo, fazendo da nosso reino ainda incipiente um reino mais vigoroso, um reino em construção, um reino com proposições cada vez mais voltadas ao bem. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam estar conosco e estes amigos espirituais possam nos amparar. Agradecidos e contando com esta proteção, começamos mais um livro dando graças a Deus. E que assim seja.